Eu acho que este da Célia Correia é um bom assunto e obviamente daria para pano para mangas e para falar um bocadinho, mas acho que quando ela refere a estratégia de melhor relação com os adeptos, primeiro há aqui uma ideia que eu percebo que parece que há às vezes um afastamento entre adeptos, direção, depois o estádio não encheu, ainda agora 32 mil pessoas e eu percebo porque quando se fala desta relação de adeptos, olha-se muito para a questão do ponto de vista do adepto comum versus os grupos organizados de adeptos. E sente-se isso quando se vai a Alvalade ou quando se vai fora, por duas razões, por uma razão muito fácil. Quando vais fora estão todos juntos e não há volta a dar-lhe, está ali tudo a torcer e a puxar pelo Sporting. Quando estás em Alvalade tens os goas de um lado e do outro e tradicionalmente tens as centrais muito mais calmas, muito mais caladas. Por exemplo, viu o Cício, eu estive ainda agora em Alvalade contra o Marselha e havia-se perfeitamente. E portanto há sempre essa... Eu acho que... não há razão nenhuma para que não haja um bom relacionamento entre a atual direção e os sócios. Isso não acho que não faz sentido não haver um bom relacionamento, até porque os resultados esportivos têm acontecido, como todos sabemos. Do ponto de vista financeiro, Assembleias Gerais, não há nada que não passe. Acho que os adeptos, de uma forma geral, gostam do que tem sido feito, os cuidados que teve com o fosso, uma série de circunstâncias que têm sido melhoradas. Há a questão do Sport Entertainment, que já falamos aqui na semana passada, e eu acho que esse é o ponto. Se naquele caso era a falta de informação, acho que às vezes podia haver aqui uma maior ligação, e eu acho que é isso que as pessoas muitas vezes se referem, que parece que se perdeu aqui uma ligação. Eu acho que também a questão dos GOA muitas vezes as pessoas quando falam dos grupos organizados, eu não faço parte, nunca fiz, mas conheço pessoas que estão lá, eu vejo tento ver sempre os jogos muito próximos deles, especialmente os jogos fora, porque gosto de ver de fora e tenho ali a garantia, gosto de ver de pé e portanto tenho a garantia que aquilo acontece sempre, mas eu acho que nós não podemos partir do princípio que grupo organizado é um problema, é um criminoso, não, as pessoas têm que perceber que há problemas como há nos adeptos comuns, claro que depois também há a questão da pirotecnia, que isso coloca também ali os grupos organizados, que eu acho que hoje em dia já estão a começar a mudar a conversa, já se começam a ver petições, já se começa a perceber que ok, nós podemos continuar aqui com as multas, e isso está a resultar, por exemplo, na Liga Alemã, onde já vão discutir para tentar que a pirotecnia, por exemplo, possa ser tornada legal, mas eu acho que esse assunto todo junto é que leva a que parece que há aqui um afastamento, e eu acho que às vezes o lado da direção devia estar um bocadinho mais próximo. Acho que não fez sentido nenhum no passado meter em tribunal os grupos organizados por causa das instalações, porque já sabíamos que eram deles e eles ocupavam. Portanto, e eu acho que a melhor estratégia para mim é, em alguma falta de informação, numa aproximação que deveria ser natural, e termino com isto, nós não podemos só, o André Bernardo normalmente é o responsável por estar ali por uma série de coisas relacionadas com os lugares cativos, as obras nos estádios, aquela parte toda de monetização, e eu está tudo certo, acho que o futebol é para todos, eu acho que o futebol tem que ser para aquele senhor ou jovem que tem dinheiro e quer estar no seu lugar e quer ir comer aos camarotes e está tudo bem, eu não tenho essa coisa do croquete, a pessoa se quer e está tudo certo e se paga por isso, mas também tem que haver espaço para os outros que querem a pirotecnia, que querem estar a ver o futebol da sua forma. Acho que cada um deve ter o seu espaço e não devem, obviamente, lá por eu ser assim, não posso querer que o outro não seja. Agora, falta perceber, e eu acho é que está-se a dar mais foco ao lado mais monetário, e aí sim, claro, e a esquecer um bocadinho o outro. Provavelmente o objetivo é que sejam todos 100% assim. Não sei se vai ser fácil. Eu também o digo, e termino com isto, no dia em que isso for assim, provavelmente eu também deixo de ir aos estádios, porque eu prefiro um outro lado. Mas compreendo que o caminho for pelo outro, e portanto eu acho que a grande discussão é: temos que nos aproximar um bocadinho mais, porque eu não continuo a perceber como é que na sexta-feira, mesmo chuva e não sei o que mais, tiveram só 30 mil. Mas, e porquê? Porque o adepto do início da temporada e o que vai aparecer em maio e o que vai querer ir ao Jamor se formos à final, não foi na sexta-feira, porque esse ficou em casa ou está a chover e custa um bocadinho ir nessa altura. E eu sei que as pessoas vão dizer: mas tu estás em casa e não vais ao Alvalade. Sim, mas aqui no Norte eu não falho nenhum jogo, seja chuva ou sol, estão aí vários registros que eu nunca falho os jogos, seja chuva ou sol, vou sempre. E portanto eu acho é que é preciso haver aqui uma maior aproximação entre todos. Sim, e isto parece-me uma tendência dos grandes clubes europeus. Sim, claramente. Eu estive, não é recentemente, mas não há muito tempo no Santiago Bernabéu, no antigo, aliás, estive, uma das últimas vezes que eu fui, entretanto já fui uma outra, mas uma das últimas foi o Sporting, que estava lá a ganhar, de Jorge Jesus, e acabámos a perder. E a falta de ambiente do estádio é gritante. Estamos a falar do Real Madrid, que tem uma
eu vou usar aspas, uma claque ali num dos topos, que são todos vestidos de branco, e depois tem, sei lá, 60% do estádio turistas que vão ver um espetáculo, como vão ao cinema, como vão, querem conforto, sabem que vão pagar 40 ou 50 ou 60 ou 70 ou 80 euros, querem conforto, e eu sinto isso, por exemplo, no Benfica. Certo. Sente-se isso muito no Benfica. No Sporting vai-se começar a sentir, porque é para onde está a virar o futebol, e portanto vamos ver como é que é a ligação, ou como é que se... Porque é preciso segurar os adeptos que fazem, eu vou usar aqui aspas outra vez, os adeptos fazem barulho. Claro. Porque nós não podemos querer ser campeões nacionais e depois os adeptos, os jogadores adversários não têm medo de ir ao Alvalade. Tem que ter medo de ir ao Alvalade, tem que ficar arrepiados quando se canta o mundo sabe que, e portanto acho que é preciso gerir, eu também acho que Frederico Varandas, como entrou num contexto tão difícil e pode ele próprio ter criado anticorpos com os grupos organizados. Criou, é óbvio. Especialmente pela forma como entrou. Exatamente. E portanto, não, se calhar, ainda não é, ele ainda não virou essa página na totalidade. Vamos esperar. Deixa-me só dizer uma coisa que tu disseste, e dos adeptos fazem barulho há uns 2 ou 3 anos, acho eu, 2 anos, já não consigo agora precisar. Para o Sporting 107 entrevistamos o Afonso Figueiredo. E na altura nós já sabíamos que ele era identificado como sportinguista, mas ainda era profissional e ele tinha sempre alguns cuidados, obviamente. Mas ele já estava fora dos ralados, e hoje em dia encontra-se facilmente o Afonso nos jogos, e é uma pessoa extremamente simpática e super acessível, e ele falou dessa questão dos adeptos e aquilo, se realmente se sentia a força dos adeptos, e era claro que fazia, e eu acho que esse lado acaba por ser fundamental em jogos. Às vezes é aquele extra mile que é necessário para puxar uma equipa para a frente, para dar, por alguma razão, senão quer dizer, era a mesma coisa jogar em casa ou fora, e não é, tem-se mais vitórias tradicionalmente em casa do que fora, e por alguma razão, e não é só por conhecer bem o estádio. Exatamente, por conhecer melhor o balneário.